Então, nosso cordial bom dia a todos vocês e aqueles que nos assistem via internet. Um sábado abençoado para todos. Bom, a lição que nós recapitulamos nessa semana tem o tema mais importante da Bíblia e do universo, que é a salvação. Não é? Bom, vamos lá. Na Faculdade de Teologia, há uma matéria que nós estudamos, cujo título é Soteriologia. Soteriologia. Mais alto. Bom, para que tenha uma ideia, quem nasce em Salvador, na Bahia, soteropolitano. Você pergunta, nasceu onde? Bahia, soteropolitano. Então, é uma palavra que já tem relação com os brasileiros. Salvação. Tá? Eu reparti aí com os amigos algumas perguntas e eu quero ver quem foi que pegou a primeira. Quem foi que pegou a primeira aí? Ei, Marcos, para quem você deu? Tá. Eu vou ler aqui, tá? E você vai responder. Então preste atenção, a pergunta é a seguinte: o tema da salvação tem outro tema interligado, que é o pecado. De modo que salvação é a solução do problema do pecado. O primeiro pecado foi cometido por Lúcifer no céu. Na terra, o primeiro pecado foi cometido por Eva e depois por Adão. Ambos comeram do fruto proibido, ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em que consistiu o pecado de Adão e Eva? Foi só comer do fruto proibido ou tem algo a mais? Então, começando contigo. Então, entenderam? No que consistiu o pecado de Adão e Eva? Foi apenas comer de um fruto? Ou tem algo por trás disso? Com certeza tem algo a mais. O fato de ter consumido o fruto só levantou uma dúvida se Deus tinha razão em proibir aquele fruto. Ou por que Deus estava proibindo aquilo ali? Essa foi a questão que estava sendo envolvida ali, né? Só depois que a história se desenvolveu a gente descobriu por quê. E hoje ainda a gente está pagando por isso. Então nós queremos dar oportunidade para todos vocês tomarem parte, tá? Alguém gostaria de acrescentar algo? Tá? Bom, ela disse... só um pouquinho o microfone. Então, você está acrescentando... a desobediência de Eva. A desobediência de Eva. Ele passou por cima da ordem do Pai do Céu, né? De Bom, Deus. se houve desobediência, é sinal de que havia uma lei. E qual era a lei que havia para Adão e Eva? Lembra da lei? O que foi dito? O que foi? Não comerás. E qual era a consequência? A morte. Tudo bem. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso aí. Quando Eva ouviu a voz da serpente e atendeu a sugestão da serpente, a serpente disse assim: olha, o que Deus disse? Deus falou: se nós comermos, nós morreremos. Em seguida, Lúcifer, através da serpente, olha, não é bem assim, você não morrerá. E acrescentou: porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Então o que aconteceu? Lúcifer estava dando a entender que Deus tinha retirado, impedido algo bom deles. Portanto, havia uma acusação velada aí. Que era justamente aquilo que Satanás sentiu quando caiu, né? Ele se sentiu tirado ou desprestigiado, achando que teria uma condição igual a Deus. E ele, na sua astúcia, ele caiu, entendeu o que ele passou e mesmo assim quis levar os outros à mesma queda. Porque ele já tinha percebido, quando ele próprio caiu, o significado daquilo, a consequência daquela queda.
E mesmo assim ele criou a mesma astúcia, a mesma história que talvez estivesse no coração dele lá nos princípios, para a queda do próximo. E eu achei muito interessante, o senhor falou que Deus falou para Adão e Eva: não comerás do fruto, mas se nós comermos do fruto, nós iremos morrer. E isso eu acho que é uma verdade. Deus também poderia comer do fruto, né? Na sua perfeição não deveria, provavelmente não comeria, né? Mas aquilo ali era uma consequência para todos que estavam naquele ambiente, né? E se ele comesse, também teria essa mesma consequência. Ele também era tentado por Satanás, de certo. Mas na raiz do pecado tem um aspecto importantíssimo. Deus é o Criador, nós somos o quê? Criatura. E Satanás disse: vocês serão como Deus. É impossível a criatura ser como o Criador. Nós temos que saber o nosso lugar. Ok? Bom, vamos avançar um pouquinho. Aqui entrou o princípio da adoração. Satanás ou Deus? Hoje, sábado ou domingo, ou tantas outras coisas. E lá começou o mesmo problema. Bom, aqui tem o pastor Arlindo, por gentileza. Ele tem uma pergunta. Que Deus tinha dito de não comer e não tocar. Mas lá na Bíblia não menciona que Deus falou para não tocar. E aí? Será que ela... Ele está dizendo assim, que foi dito que Eva falou, não era nem comer nem tocar. Nós entendemos que essa informação adicional, que não está desde o princípio, foi dada por Deus a eles, só que não está registrado, e eles depois então informaram nós. Então vamos lá, gente. Nós como criatura temos que entender que nós nunca seremos como Deus, porque Deus é eterno, onipotente, onisciente. São características do eterno. Então cabe a nós, seres humanos, em humildade, nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça? Então o pecado na verdade consistiu em ir contra o Criador, contra a sua sabedoria. Então isso então gerou agora uma necessidade. Só um pouquinho. A segunda pergunta, que está contigo aí. Ainda, não, só um pouquinho, já te dou. Como Deus solucionou o pecado de Adão e Eva? Aí agora ele vai falar, tá? Fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta seguinte: por que Adão e Eva, eles não obedeceram a Deus? E Deus tinha dito que eles certamente iriam morrer. Mas essa lei não foi dada ali. Essa lei já era uma lei que estava lá no céu, porque Satanás, antes de pecar, ele deveria de conhecer essa lei também. Eu acredito nisso. Se alguém cometesse, também morreria. Não sei se eles sabiam o que era morrer. Então é o seguinte: os anjos não tinham conhecimento da lei escrita. A lei de Deus estava presente na consciência dos anjos. Então depois é que foi desvelado detalhadamente, tá? Mas já havia, com certeza. Vamos lá. Então o problema para ser resolvido é o pecado. E a segunda pergunta é: como Deus solucionou o pecado de Adão e Eva? Tem que dar microfone para ele. O plano da salvação, que é o estudo da lição da ser humana. Então Deus, antes que o pecado entrasse, a onisciência de Deus faz ele conhecer o fim desde o princípio. Nós, e provavelmente os anjos também não têm essa capacidade, vamos dizer assim. Então, o desenrolar dos fatos é que demonstram os frutos daquilo que está contido no coração de cada um. Deus vê esses frutos lá da frente. Nós não, nós temos que acompanhar até que ele se desenvolva. Diríamos assim, foi pego de surpresa, mas não foi o caso, tá? Porque o plano da salvação foi preparado antes da fundação
do mundo. Muito obrigado. Alguém gostaria de acrescentar sobre esse ponto aí? Bom, agora, para Adão e Eva, Deus pegou um cordeiro, disse que Adão tirasse a vida do cordeiro, e Adão e Eva, que estavam vestidos de folha de figueira, agora Deus disse: não, vamos trocar essa veste aqui. Agora vocês vão colocar essa veste de peles de cordeiro. Você consegue ver a salvação naquela pele de cordeiro que eles vestiram? Hã? Então, aqui começa o ensino divino para Adão e Eva do que é a salvação. O pecado, desobediência. Agora, para resolver o problema do pecado, tem que haver morte. Mas não a morte do pecador. A morte de quem? De um substituto. No caso, o cordeiro. Infelizmente, às vezes, a morte do pecador, né? Porque essa é uma opção do pecador, inclusive, né? Ele não precisa morrer, mas às vezes é a vontade do pecador morrer, que vai ser concretizada no juízo de Deus. É não compreender isso que nós estamos estudando, que é a morte do Cordeiro, a morte de Jesus Cristo, e não entender a substituição, né? Portanto, a solução do pecado não foi colocado nas mãos de Adão e Eva. Deus tomou para si e Ele resolveu o problema do pecado. Amém? Por isso, Ele resolveu. Quem é que está com a segunda pergunta aí? Então, o Val. Eu vou ler para o pessoal a pergunta, tá? A lição de domingo diz que a salvação é um dom de Deus. E cita João 3,16, que todo mundo conhece. Como entender esse dom? Uma breve análise da sociedade humana demonstra que quase todas as relações se baseiam no merecimento. Ao fim do mês, o trabalhador espera o seu salário. Depois dos exames, os estudantes aguardam a correção e as notas, e etc. Com a salvação é diferente. Leia João 8, 10 e 11 e explique por que a salvação é realmente um dom. Agora vamos ler São João 10, 8, 10 e 11. Evangelho de São João, capítulo 8, 10 e 11. Então eu leio. É aquela situação da mulher pega em adultério, a mulher pecadora. E aí Jesus se aproxima e diz: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bom, esse trecho da Bíblia é chamado de a perícope da mulher adúltera. Então é uma parte que é composta de essa narrativa e que para nós encerra uma lição importantíssima sobre salvação. Val. Difícil a gente entender isso, porque o nosso pensamento é que ninguém dá nada de graça para ninguém. Esse é o nosso pensamento. E de repente você vê um presente tão grande que é a salvação. Aí você começa a pensar: poxa, mas de graça? Não, ele custou um preço muito caro. A nossa salvação custou o sangue de Cristo, a morte de Cristo. Então não dá para entender isso. A gente tem que aceitar que Deus é bom. Se não dá para entender, o que tem que fazer? Aceitar. Tem que aceitar. Deus é bom demais, Deus é muito bom, não tem só isso. Maravilha, maravilha. Bom, então é o seguinte: Jesus estava ensinando no templo, manhã cedo, aí chega um grupo de homens arrastando uma mulher pelo cabelo e joga diante de Jesus. Essa mulher estava adulterando. O que se deve fazer? Apedreja ou não? Se mandar apedrejar, se Jesus dissesse manda apedrejar, tu não tens autoridade, só os romanos têm. Se dissesse não, libera ela, você está contradizendo a lei de Moisés. Na mente deles era o quê? Uma armadilha.
para pegar Jesus. Mas quem pode pegar o Deus onisciente, onipotente, com uma pegadinha? Impossível. Aí Jesus escreve no chão, na areia, tá? Os pecados deles, e diz: olha, quem tiver sem pecado, aí joga a primeira pedra. E ó, o povo, ó, fugiu. Então, observa. Ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu não sei, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Presta atenção. A mulher pediu perdão do seu pecado? Alguém vê aí na narrativa? Hã? Ela pediu? O que ela estava esperando naquele momento de silêncio? O que vocês acham? Ela estava esperando a primeira pedra, porque ela merecia. Bom, então, gente, a salvação é exatamente um dom que aquela mulher recebeu, tá? Que é imerecido. E vamos dizer, para ela era inesperado. Concordam? Inesperado. Então, imagina que notícia maravilhosa. Chegou um presente que é a vida para aquela mulher que estava esperando a morte. Portanto, graça é um dom de Deus, imerecido, e que traz alegria, regozijo e vida. Nesse relato a gente percebe exatamente isso, né? E é um dom de Deus antes do pedido de perdão. E a gente sempre fala: não, a salvação depende do nosso pedido de perdão, da nossa aceitação. Não, a salvação já está lá. Jesus não perguntou: tu está arrependida, né? Tu quer o perdão, eu vou te dar. Não, tá aqui, tá. O que tu vai fazer com isso agora é uma decisão tua. Né? Mas a salvação já estava disponibilizada, e foi isso que ele fez, né? E isso ele faz conosco. Às vezes a gente precisa, acho que tem que limpar a nossa vida para ser merecedores da salvação. E é aqui que acaba toda a nossa história religiosa, porque o mérito nunca entra nessas circunstâncias. Como ela não tinha mérito algum, nós não vamos ter, independente do quão bom nós formos nessa vida, né? É mais ou menos assim. Eu vou dar carona para alguém que vai caminhando na beira da estrada com um saco de 60 quilos nas costas. Aí eu paro o carro, entra. A pessoa entra. Deixa eu colocar aqui esse peso ali no bagageiro. Não, eu quero levar no meu colo. E põe no colo o saco de 60 quilos. Entendeu? Acontece o seguinte: a salvação a gente recebe de graça e descansa no Senhor e aceita. E descansa Não precisa fazer nada, né? dos seus fardos. É aceitar. Não, tem mais. Sim, mas eu falando, eu não preciso fazer algo. Claro. Claro. Então é o seguinte, aí, na verdade, esse relato ilustra a salvação exatamente. A salvação tem 3 tempos: passado, justificação; presente, santificação; e futuro, glorificação. Então, o passado é o perdão. Eu também não te condeno. Perdão. Agora, é um poder que é comunicado para cumprir a vontade de Deus. Então, não peques mais é a santificação. Quer dizer, ela não foi salva e perdoada para continuar pecando. Ela foi salva e perdoada para agora obedecer a lei de Deus. Compreende? Então é santificação, tá? Uma vida em harmonia. E depois, então, a glorificação quando Cristo voltar. E na realidade a santificação nada mais é que eu peço perdão, estou santificado, cometo o pecado, estou perdido, preciso de Jesus de novo, peço perdão, estou santificado, e assim até a glorificação. É como se fosse uma escada, você vai subindo, 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 e sempre dependendo da graça de Deus, do poder do Espírito para cumprir. Quem é que tem a terceira pergunta aí? Kemuel, vamos lá, eu vou ler a pergunta. Levando em consideração todo o amplo contexto do ensino bíblico da salvação, como o pecado de Lúcifer no céu, a queda de Adão e Eva no Éden, enfim, os pecados de todos os seres humanos, porque foi preciso o quê?
Jesus assumisse a natureza humana. Olha só. Então, agora vamos aprofundar mais. Por que Jesus teve que se tornar uma criança, um ser humano? Isso tem que ver com a salvação. Kemuel. Primeiro, seu caráter estava em dúvida desde a queda de Lúcifer. Então ele precisava vir aqui mostrar o caráter de amor que era o caráter de Deus. Então ele precisava se identificar conosco. Ele veio fazer a ligação novamente, a reconciliação entre nós e Deus e o homem. Tá, então só um pouquinho. O que o Kemuel está dizendo é que a nossa salvação trouxe um benefício não apenas para nós, mas o próprio Deus foi beneficiado. É isso? Por que ele foi beneficiado, Kemuel? Por que Deus foi beneficiado com o ato da encarnação, da salvação? Porque o seu caráter foi manifesto aqui através de uma vida de amor, de bondade, de misericórdia, compaixão. Seu caráter estava ali sendo demonstrado. Ao mesmo tempo que Deus oferece salvação para os pecadores, Ele reivindica o seu caráter através de Jesus Cristo, que viveu uma vida santa, pura, perfeita e sem pecado. Exatamente. Então, refutando a acusação falsa do inimigo. Tá, segunda pergunta, Kemuel. Por que Cristo tinha que viver uma vida irrepreensível, sem pecado? Porque ele deveria ser o que iria salvar a humanidade. E ninguém, a não ser um ser sem pecado, santo, poderia fazer esse sacrifício por nós. Podia ser um anjo? Não. Para fazer esse trabalho? Podia ser um anjo? Hã? Nem anjo, nem ser criado. Hã? Não. Não podia ser um anjo. Por que não podia? Por que tinha que ser Deus? Ah, porque Deus é o Criador. A acusação era contra quem? Contra Deus. Então agora Deus tinha que provar. Mas ao mesmo tempo tinha que provar que um homem podia obedecer. Então Jesus, como homem, se ele cometesse um único pecado, a gente estava lascado. Lascados, certo? Então ele tinha que vencer como homem. Por isso que Jesus veio na natureza de Adão antes do pecado. Se viesse após o pecado, não conseguia, tá? Então, quer dizer, por isso tinha que ser irrepreensível. E a terceira, Kemuel, porque era preciso que Jesus morresse na cruz para solucionar verdadeiramente o problema do pecado e nos oferecer uma salvação eterna? Porque pelo pecado nós merecíamos a morte. O salário do pecado era a morte. Só se ele mudasse a lei, a Constituição lá, o princípio. É impossível. Né? Então, se alguém precisava morrer, ele era o substituto do ser humano. Sem sangue não há remissão de pecados, né? Precisava então, gente, pagar o preço. A lei exigia que a morte, aquela lá do fruto proibido, fosse cumprida. O ser humano. E quem cumpriu com essa penalidade foi a pessoa de Jesus Cristo. Então, a morte que Adão e Eva tiveram foi o sono da morte. Agora, a morte de verdade foi Cristo quem pagou na cruz do Calvário. Como é que a gente... A morte eterna. Como é que a gente sabe que foi a morte eterna? Porque Jesus disse assim, lá no Getsemane, né? Passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E chega na cruz e diz assim, Pai, ele clama, ele fala, né? Por que Jesus orou daquela maneira? Deus meu, por que me desamparaste? O pecado estava fazendo separação de Deus, do Pai. Porque Cristo naquele momento se sentiu o quê? Separado, isolado. Mas o Pai sempre esteve com ele, mas naquele momento estava naquele lugar, na cruz, como homem, carregando todos os pecados, substituto do pecado e dos pecadores.
Jesus morreu na cruz, humano ou divino? Qual Jesus morreu na cruz, humano ou divino? Agora a tia Zita está apertando a gente, que nem teologando, né? A morte de Cristo na cruz, quem morreu? O homem ou Deus? Evidentemente, quem morreu foi a criatura humana. O Cristo Deus, impossível. A parte divina permaneceu viva, mas a parte humana morreu. Bom, são mistérios, mas a parte divina não podia morrer. Se morresse, deixava de ser Deus. Sim, exatamente. Deixava de ser Deus. Ok? Como? Não. A Ele era totalmente humano e totalmente divino. A ressurreição de Cristo, a parte humana, foi pelo poder do Pai, do Espírito e seu próprio poder. A Trindade estava unida. Isso é assunto profundo que fica para depois. Isso fica para depois. Bom, só uma declaração para a gente lembrar, que é o seguinte: há um capítulo de Ellen White no Desejado que se chama Está Consumado. E Ellen White diz assim, que até a cruz alguns anjos bons tinham dúvida a respeito do caráter de Deus, e que Lúcifer e os seus anjos maus tinham acesso até a entrada do céu, não dentro, até a entrada. Mas com a morte de Cristo na cruz, aquele gesto mal provocado pelo diabo contra o Filho de Deus desarraigou completamente da mente dos anjos que tinham dúvida, aquela dúvida. Eles entenderam: o diabo é mentiroso, Deus é amor, Deus é justo. Então, acabou. E daí para frente o que aconteceu? Bom, aí passa a ser adorado como deve. Quanto tempo nós temos ainda? Zezinho, quanto nós temos ainda? 10 minutos. Tem mais uma pergunta aí, que é a número 4. Quem pegou? Eu. Tá? Eu me esqueci o teu nome? Moisés. Moisés, deixa eu ler pro pessoal aí. A lição de quarta-feira menciona o ato da mulher pecadora que ungiu a Jesus com um perfume custoso. Vocês sabem há quanto tempo equivalia o salário de alguém que recebesse aquele perfume? 1 ano. 1 ano. Tá? Pega o salário mínimo de um mês e multiplica por 12. Quanto é que está o salário mínimo? 600, 700, sei lá por aí. Tá. 6 vezes 12 dá 6 mil, 7, uns 8 mil reais. Caro, hein? 8 mil reais, ok? Bom, seu gesto de generosidade e gratidão foi incompreendido por diversas pessoas. E quanto a nós, considerando o tema da salvação estudado nessa semana, que lições e aplicações podemos fazer para o presente? Entenderam então? Lembrando da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus, perfume, enxugou com o cabelo. Alguns não entenderam e criticaram. Muito bem, e aí? Pelo que eu sei, essa mulher é a mesma aquela que iam atirar pedra nela. Com certeza. Ela não pediu perdão ali, mas Cristo a perdoou. E a grandiosidade e a alegria dela foi tão grande, que ela não mediu esforços e nem pensou no valor que custava aquele perfume. E ela, de uma maneira humilde e discreta, foi aos pés de Cristo e derramou aquele perfume e começou a enxugar com seus cabelos. Só que infelizmente não tem como a gente esconder um perfume, ainda mais um perfume agradável, que eu acredito que aquele deveria ser um dos mais agradáveis que tinha. E aquilo encheu toda aquela peça ali e todo mundo se ateve àquele ato ali. Então um ato que seria despercebido ficou completamente percebido.
E alguns ali, pá, foi muito caro, um desperdício. Podia dar E pros outros pobres, dizendo assim, né? ó, Dá se, pros pobres. e se soubesse quem é aquela mulher ali, ele não ia permitir aquilo ali. Mas a Ellen White diz que aquilo foi a unção do corpo de Cristo Para a morte o dele. sacrifício, para Foi a muito morte. bacana de saber isso, que aquela mulher, considerada como aqui não prestava para nada, ela teve a oportunidade de ungir o corpo de Cristo em vida, preparando para o sacrifício da morte da cruz do Calvário. Então isso é o perdão. Ela estava tão feliz por ter sido perdoada. Quanto deram para nós? 1 minuto. E Não, mas que ela você fez respondeu muito bem, como todos aqui. As pessoas que são mais perdoadas, porque são mais pecadoras, é que tem um sentimento de gratidão correspondente ao perdão recebido. Tá? Entendeu? Bom, então a moral da história é a seguinte: a gratidão pela salvação de graça deve ser o motivo da nossa obediência diária a Deus. Não é para ganhar um benefício que nem o fariseu, né, que batia no peito. Eu faço, eu dou, né, eu cumpro, eu faço jejum, né? Mas é o seguinte: a nossa obediência à lei de Deus deve ser motivada por um sentimento de gratidão. Gratidão pela salvação de graça que Ele nos dá. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus dê um sábado muito feliz a todos nós, tá? E que continuemos firmes na senda da salvação. Amém? Deus abençoe.